Me transformando dois. Novidade. Eu hoje estou aqui fora. Os próximos vídeos vocês vão me ver com esta mesma roupa, com este mesmo cenário, porque eu tive uma ideia. Eu criei esse canal inicialmente. Qual foi o porquê desse canal? Eu fui RM2, fui oficial temporária, eu tinha muitas questões, muitas dúvidas, não fazia a menor ideia de onde procurar as respostas, não tinha onde eu encontrar as respostas, não tinha quem me fornecesse essas respostas e tinham questões também que eu nem sabia que eram questões, porque eu não sabia nada. Então, como já passou muito tempo e as perguntas continuam basicamente as mesmas, eu resolvi começar esse canal, mas eu tenho falado muito sobre estudos, sobre o nosso curso de formação, de preparação para você se preparar para ser um oficial temporário, mas eu decidi que, na medida do possível, eu vou respondendo os comentários de vocês, mas tem muitas perguntas que eu respondo nos comentários que eu entendi que se eu fizer um vídeo, como esse que eu vou fazer agora e os próximos, eu posso atingir mais pessoas, eu posso ajudar mais pessoas. Então, a minha ideia inicial era responder várias perguntas de pouquinho em pouquinho, mas eu até comecei fazendo isso. Só que enquanto eu vou respondendo uma pergunta, outras coisas vão desencadeando na mesma pergunta. Então hoje eu vou responder uma pergunta e você vai entender por que não dá para responder 4 perguntas, por exemplo. Eu tinha separado 4 perguntas para responder nesse vídeo. Não tem como, porque eu prefiro fazer vídeos curtos para você vir, assimilar, perguntar alguma coisa, curtir. E nos próximos vídeos vocês vão me perguntando e eu posso até ir enriquecendo os próximos vídeos com as perguntas que vocês vão fazendo aqui. Então, se esse vídeo ajudar você achar que ajuda outras pessoas, compartilha. O vídeo de hoje eu vou falar, na verdade, os próximos vídeos, eu vou falar sobre questões, sobre perguntas que vocês tiveram de interesse sobre mim. Só que algumas perguntas foram um pouquinho nada a ver. Então eu separei algumas perguntas a meu respeito, particulares, que eu não me importo em responder e eu acredito que possa ajudar outras pessoas. Então fica até aí para você saber um pouquinho mais sobre mim e as coisas sobre mim que podem ajudar você. Fica aí. A primeira pergunta que eu vou responder e vou emendar em outras perguntas é: por que eu não fiquei os 8 anos? Bom, essa é a pergunta, mas baseado nessa pergunta eu vou falar sobre várias coisas em relação ao período de 8 anos, tá? O RM2 é o oficial temporário que fica 8 anos. Muita gente me pergunta se é comum que o oficial fique aos 8 anos ou se assim, pode acontecer alguma coisa que ele pode ficar menos tempo. Essa era o meu maior... sabe? Eu ficava muito nervosa com isso. Por quê? Bem ou mal, você conta com aquele salário, né? Aquela grana. E é muita grana. Pelo menos pra mim. Eu sou pedagoga. A Marinha paga muito acima do teto de pedagogo, né? E eu fiquei, assim, muito tempo desesperada porque eu não sabia que para a Marinha é muito mais interessante que você fique os 8 anos do que você fique menos tempo. Por quê? Porque a Marinha, ela te treina, ela te prepara para ser militar. Então, quanto mais tempo você ficar na Marinha, melhor modelado, melhor você vai ter mais know-how de como se comportar naquele seu departamento, naquela sua divisão, naquela sua função. Então, esse é um concurso que é anual. Mas se é um concurso anual, então não faz nenhuma diferença se eu sair em 8 anos ou em um ano. Faz. Por quê? Porque a Marinha faz uma projeção para o próximo ano.
tá? Para demanda do próximo ano, porque assim como esse é um concurso anual, todos os anos uma turma completa os 8 anos. Então, todo ano tem uma turma nova, porém, todo ano sai uma turma, todo ano uma turma completa os 8 anos, entende? Então, como é que acontece? E eu não fazia a menor ideia, ninguém me disse, e eu não tinha nem por onde começar a procurar essa informação, e eu acho que ninguém... Bom, nunca vi essa informação. O que acontece? Em outubro, a Marinha tem um planejamento, está no calendário da Marinha, que sempre em outubro você assina uma papeleta de interesse em renovar o seu contrato por mais um ano. Isso acontece em outubro, tá? Então, o que aconteceu, inclusive, comigo? No meu primeiro ano, em outubro, eu assinei, eu e todos os RM2, tá? Independente de ser o seu primeiro, o seu segundo, o seu terceiro, o seu quarto, o seu quinto, o seu sexto ou o seu sétimo ano, em outubro você assina essa papeleta dizendo se você tem interesse ou não de continuar na Marinha no próximo ano. A partir daí, a Marinha vê qual é a necessidade de gente que vai sair, né, que não houve o interesse de ficar, para ela poder preencher essas vagas com os militares no próximo concurso, beleza? É a partir daí que abre vaga para uma área e não abre para outra, porque aquela vaga está preenchida, entendeu? Tá. E aí, em outubro, você vai lá, diz que quer ou diz que não quer. Tá, mas e a Marinha? Ela pode te mandar embora? Cara, a Marinha pode te mandar embora. Mas assim, você tem que ter feito uma cagada muito gigantesca para isso acontecer. Por quê? Porque espera-se que você não faça nenhuma cagada. A ponto de você... Assim, é que você tem que ser muito mau caráter. Ou muito, como eu vou dizer? Irresponsável. Ou ter pouco comprometimento com o desempenho do seu trabalho para você ser mandado embora. Essas 3 coisas fazem com que você saia da Marinha, com que a Marinha perca o interesse nos seus trabalhos. Assim, não é para isso que você está fazendo esse concurso, né? Então, por isso que você vai ficar os 8 anos, porque você vai estar comprometido, que você é responsável, que você não vai fazer nenhuma besteira, tá? Então tá bom. E aí, o que acontece? Eu fui designada para um quartel, e aí, agora eu não vou me lembrar, eu entrei em 2012, 13, 14... No meu 4º ano, uma menina da minha turma, inclusive, ela passou por um concurso público. E ela não passou, e esse resultado não saiu em outubro, saiu em abril. Não, abril não. Saiu no meio do ano, saiu sei lá quando, não me lembro. E aí ficou esse gap. E a função dela era uma função muito estratégica de comando, né? Ficaria muito sensível se a cadeira dela ficasse vazia. Nenhuma cadeira fica vazia, tá, gente? Se acontecer alguma coisa, alguém vai substituir outro alguém, tá? Na Marinha ninguém é insubstituível, ninguém, tá? E aí abriu internamente uma chamada para voluntários para suprir aquela cadeira, e eu fui voluntária. Eu saí do meu quartel e fui para aquele outro quartel. E aí abriu a minha vaga, entendeu? Uma vaga foi aberta, a Marinha preencheu essa vaga comigo, mas a minha vaga ficou em aberto. Então, a Marinha abriu um edital e a pedagoga, no caso, ao invés de ter ido para essa cadeira aqui que eu preenchi, foi para minha cadeira que ficou em aberto. O que aconteceu com essa minha amiga? Lembra que eu disse que fiquei em outubro esse interesse de continuar? Ela saiu da Marinha sem receber a indenização daquele ano, pelo menos. Por quê? Porque depois dos 8 anos de Marinha, você recebe um salário, aproximadamente, hoje, atualmente, mais ou menos 10 mil reais para cada ano que você ficar. Mas você precisa, o ano da Marinha começa a contar de outubro a outubro. Todo outubro você conta como um ano, digamos assim. E aí, no caso dela, foi, sei lá, vou chutar aqui, tá? Foi em agosto. Então ela não tinha tempo de esperar até outubro para assinar o termo dela, que ela
estava se desligando. Então, aquele ano para ela não foi contado. Mas para ela tudo bem, quer dizer, tudo bem. Foi uma decisão muito sensível, porque ela estava indo para um concurso que não era temporário, era um outro concurso que não era de militar dentro da pedagogia, mas ela abriu mão daquele soldo daquele ano. Então, foi diferente do meu caso. No meu caso, eu fiquei os 7 anos, e no meu 7º ano, não sei se vocês sabem, eu sou casada, eu conheci o meu marido na Marinha, nós trabalhamos juntos um tempo, nós nos conhecemos enquanto nós estávamos trabalhando, nós casamos, eu tive um filho, nós tivemos um filho, na verdade hoje nós temos 2 filhos. Inclusive, o próximo vídeo vai ser sobre gravidez, tá? Pra você que quer saber sobre licença maternidade, fica aí, assiste o próximo vídeo, tá? E o meu marido foi transferido para vir para os Estados Unidos. Não sei se vocês sabem, enquanto eu aqui agora, nesse momento, nesse lugar aqui que eu não estou no Brasil, estou morando nos Estados Unidos pela 2ª vez. Um dia eu conto essa história para vocês, se vocês quiserem também, né? E aí o meu marido foi movimentado para vir para os Estados Unidos, para a Geórgia. E aí eu tinha 2 opções, ou eu continuava mais um ano na Marinha para cumprir meus 8 anos, ou nós viríamos para os Estados Unidos, e eu escolhi vir para os Estados Unidos com meu marido. Só que eu tive tempo, né, de preencher a papelada de não interesse em ficar no ano seguinte. Então, eu ganhei 7 remunerações, tá? Que são corrigidas com o tempo, nananana, que já vai para uma outra pergunta, que não tem nada a ver com a pergunta inicial, mas assim, são coisas que vocês de repente gostariam de saber. Eu recebi em torno de quase 90 mil reais, eu acho que foi isso. Não foi 100 mil reais com certeza. Foram uns 90 mil reais, 89 mil, 90. Não foi, se não foi 90, foi uma. Tá. Porque eu fiquei 7 anos, tá? E aí é proporcional com quanto você tá recebendo, e é um soldo por ano, tá? Então, resumidamente é isso. Por que eu não fiquei os 7 anos? Não foi porque eu não quis, não foi porque a Marinha me mandou embora, foi interesse próprio, em prol da minha família. Isso pode acontecer com você, e eu não podia vir. E por que você não foi pedir transferência? Porque por 2 motivos. Primeiro, porque eu sou oficial temporário, que aí é uma outra pergunta. Tá vendo? Tá vendo por que eu não posso responder mais de uma pergunta? Porque uma pergunta vai desencadeando várias outras. Eu era oficial temporário. Oficial temporário não tem direito a acompanhar cônjuge no exterior. Então, as minhas opções eram essas mesmo. Às vezes acontece por exemplo, se ele tivesse ido para outro lugar dentro do Brasil, se tivesse vaga para pedagogia, eu poderia pedir transferência para esse lugar. Ah, mas você já disse milhares de vezes que a RM2 não pode se transferir de uma cidade para outra, de um distrito para outro. Eu continuo repetindo isso. Existem peculiaridades que não são regras, são concessões. Não significa que necessariamente, se o seu marido ou se a sua esposa for transferido ou for transferida de uma cidade para outra, que você necessariamente vai conseguir. Não é uma coisa automática, você tem que correr atrás, tem um bando de papel, tem, enfim, um monte de coisa que acontece. E a Marinha entende que para manter a família unida, né, para não desfazer uma família, não criar problemas, digamos, sociais, aí ela permite que o cônjuge acompanhe o outro cônjuge. Então, já ficou grande esse vídeo, espero ter ajudado mais pessoas com uma pergunta que foi desencadeada a várias. Se você gostou desse conteúdo, por favor, curte esse vídeo, é muito importante pra mim. Compartilha com o máximo de pessoas que você puder, que você queira ajudar, que você sabe que precisa desse conteúdo, pra estimular, pra ajudar, pra dar mais informações. E é isso, fica aí que acho que esse mês inteiro vai ter conteúdo de perguntas que vocês enviaram. E se vocês quiserem, coloquem aqui, fiquem à vontade em trazer as suas informações, as suas perguntas, e dependendo da pergunta, ela vai se transformar em um vídeo, tá bom? Então é isso, beijo!